Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a matéria Teorias da História, que foi a matéria mais legal que eu vi dentro da faculdade, tá? Foi a matéria mais legal, mais interessante. É a matéria que eu guardo com carinho, tá? Tá aqui, Teoria das Histórias. Essa apostila aqui e mais uma eu faço questão de guardar, história antiga, mas eu acho que essa matéria foi a mais legal, a mais interessante. E por que que ela foi? Se inscreve no canal, assina as notificações, aperta o sininho e acompanha esse vídeo até o final e compartilha também, beleza? Por que que a matéria Teoria da História foi a mais interessante? Por que que eu acho que ela foi a mais legal dentro da faculdade? Eu acho que para mim a mais útil. É interessante que quando a gente vai para a escola, né, e eu sempre tenho relembrado as questões as questões do meu tempo de escola. Eu tenho boas lembranças, más lembranças, e trago aqui para amadurecer como professor, né? Lembrar que, mas o foco do vídeo não é esse, mas e sim teorias da história. Mas quando a gente está na escola, muitas vezes a matéria ela é nos passada, os assuntos são nos passados por temas. Como assim tema? História do Brasil, história antiga, história medieval, história moderna, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, sabe assim? Todas essas coisas são passadas e a gente não sabe lidar com o documento, né? O porquê. Simplesmente a história ela é contada, a narrativa ela é contada e não é explicado muita coisa. Então o que que acontece? Quando eu lidei com a teoria da história, que é você ter várias abordagens de entendimento de como se construir a história, de como se construir a narrativa, aí me começou a fazer mais sentido. Foi aqui que eu entendi que foi aqui no Teorias da História que valeu a pena pagar a faculdade de História. Foi nessa matéria. Por quê? Porque aqui eu comecei a entender um pouco do porquê ser o historiador. Qual que é a diferença do historiador eu ia usar o termo aventureiro, mas pro interessado, né? Você tem pro leigo interessado. Qual que é a diferença do historiador pro leigo interessado? O leigo interessado ele vai olhar para a documentação, ele vai ler e muitas vezes ele não vai ter um treino crítico, não vai saber lidar com o material que ele tem em mãos. Ele vai construir uma narrativa. Ponto. E isso é o que vai ser vendido. Já o historiador treinado, ele olha para o documento, ele faz algumas perguntas. Que perguntas são essas? Por exemplo, eu tenho um livro aqui chamado Cidade Antiga do Fuster de Coulanges. Eu sempre indico ele aqui, sempre aconselho aqui o Fuster de Coulanges. O Fuster de Coulanges ele trata da construção, da estruturação e das mudanças políticas que o Império Romano e o Império Grego e as cidades gregas e o Império Romano passou. Por isso que o nome do livro é Cidade Antiga. E ele era um homem de linha positivista. Ele é um historiador, sociólogo de linha positivista. Ele é de um período em que a história, a sociologia estavam tentando se estruturar, em 1800 e pouquinho. Então, por exemplo, um leitor comum, ele simplesmente vai ler Cidade Antiga e ponto. Já o historiador, ele olha para esse documento, ele olha para Fusto do Coulanges e ele para pensar, ele para observar qual que era a metodologia, ele se pergunta qual que era a metodologia, qual foi a época que o homem viveu, para entender como que ele vai lidar com a documentação, como é que ele vai lidar com as fontes que ele vai citar. Né? Então, por ele ser de linha mais positivista, Fuster de Coulanges, por exemplo, ele vai sempre dar prioridade à fonte primária, à citação, e ele sempre vai ao mais antigo possível e tentar estruturar um pensamento de linha ordenada e numa evolução progressiva científica. Né? Eu acho que essas são um dos princípios dos positivistas em si. Né? Tentar basear tudo na ciência e organizar de maneira lógica. E saiu uma baita obra que é o Cidade Antiga. Né? Já, por exemplo, quando você pega o Edward Gibbon, Declínio e Queda do Império Romano, ele já é um historiador iluminista.
Gibbons, ele já é antecessor, ele é anterior a Coulanges, e a maneira dele encarar a história já é de uma linha mais iluminista. As fontes, por exemplo, que o Gibbons tem para fazer citações, a metodologia lá já é diferente do Fusto de Coulanges. Então, por exemplo, eu como historiador, eu entendo isso, eu já observo essas questões. O leigo já não tem esse treino. E você tem várias linhas historiográficas, algumas boas, outras ruins, com bons escritores, com bons, como que eu posso dizer, com bons defensores de suas linhas, mas que elas afetam como a narrativa vai ser dada. Por exemplo, vamos pegar dois lados da história. 1964, regime militar, que durou 20 anos até 84 no Brasil, 85. Você tem lá o regime militar. Se um jornalista pró-governo, como é que ele vai escrever? Ele vai falar que o períodos militares foi o paraíso na Terra. Se você pegar um marxista, um comunista, escrevendo sobre o regime militar, vai falar que foi um inferno na Terra. Eu te pergunto, desses dois, quem fala a verdade e quem fala a mentira? Aí que essa matéria, teorias da história, faz toda a diferença. Porque você não vai olhar para o documento e olhar o autor de maneira isenta. Você tem que entender o autor para entender o que ele está dizendo. Então você vai ver, por exemplo, o cara falando muito bem do governo Lula, por exemplo. Você vai ver o jornalista, ele é pró-Lula. É um comunista de pró-Lula. Se você vê o jornalista criticando demais o governo Lula, você vai analisar sobre o jornalista, você percebe o quê? Que ele... Então existe o interesse do autor e a maneira como que ele enxerga as coisas. Não é? A maneira como ele enxerga as coisas. E isso, quando a gente pega um documento, a gente tem que entender isso. Mais um livro aqui para vocês terem noção. Tem um livro chamado As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Cara, se você pegar o livro do Eduardo Galeano, ele vai dizer que Cuba praticamente é o paraíso na Terra. Se você vê. Aí você olha para os fatos. O que Cuba era, o que Cuba é e o que Cuba vai continuar sendo se manter desse jeito. Né? Então assim, mas qual que era a visão do autor? Ele era marxista. Ele era um militante comunista. Entende? Então para ele, esse é o paraíso. Cuba é o paraíso. Né? Então, a teoria da história ela te ensina a observar esses pontos, a analisar esses pontos de maneira crítica, para você construir a sua argumentação em cima e extrair a nata do material que você lida. Seja um documento formado por um cara marxista, seja por um cara positivista, seja por um cara que segue a escola de análise, seja um cara que segue a teoria da nova história. Então você tem essas linhas interpretativas, dizem escolas históricas, né? A linha marxista que sempre enxerga as coisas pela luta de classes, o positivista que ele sempre olha para o que a documentação trouxe, né? Aquilo que a documentação trouxe. Então ele extrai daquilo que e sempre olha para uma evolução científica. Você tem a escola de análise, que é meio que uma guaribada da escola marxista, porque boa parte dos pensadores e dos caras que trabalharam pela perspectiva da escola de análise, eram marxistas, eram socialistas, comunistas, faziam parte do partido. Né? Então, o que acontece? A escola de análise é meio que praticamente um puxadinho do marxista, né? Que enxerga assim, enquanto que o positivista, só para você entender um pouco de análise, enquanto que o positivista ele olha pela documentação feita ou descrita sobre um período, então, por exemplo, você vai pegar o Fusto de Coulanges, ou o próprio Gibbons, eles vão enfocar na história sempre daqueles que venceram, sempre dos líderes. Já a escola de análise, seguindo a ideia do proletário contra o patrão, contra o trabalhador, ela vai observar, ela vai tentar buscar a história dos escravos. Né? Vamos supor, os escravos em Roma. Ela vai buscar a história do escravo. Ela vai buscar a história de um rio, a importância de um rio
né? A importância da mulher dentro da política romana, dentro da sociedade romana. Essas figuras que não aparecem tanto, que não ficam tanto em evidência para nós. Né? Porque a escola positivista ela sempre tem o protagonista. Quem que é o protagonista? Aquele que liderou, que comandou. Então você tem, por exemplo, César venceu César venceu Pompeu. Mas César não venceu Pompeu sozinho. E os legionários? Qual que é a história deles? Né? Então a escola de análise ela tenta resgatar isso de uma perspectiva, né, de como uma evolução do pensamento marxista, mais ou menos. E assim vai. Né? Você tem a teoria da nova escola, né, a nova história também. Isso tudo eu aprendi, por exemplo, lendo a apostila Teorias da História da faculdade. A nova escola, a nova história, né, ela tenta resgatar um pouco daquilo que se perdeu pelo positivismo, que é olhar para os principais, né, para os protagonistas da cena, aqueles que mais aparecem, e levar em consideração também tudo aquilo que já foi produzido. Porque o que acontece? Meio que por causa do análise dos marxistas, tentou-se construir uma história, uma maneira de olhar para a história, tirando de foco algumas figuras importantes. Né? Só que o problema é que um exército não vence sem general. Um reino não vence sem rei. Um reino não vence sem rei. Você não vai... Até usei isso como exemplo quando eu fiz o trabalho de teoria da história. Muitos querem falar assim, não, porque o trabalhador, né, o ferreiro, você tem lá o cara que trabalha na parte de maquinário, qual que é o nome? Metalúrgico. Não, porque o metalúrgico, o cara é bom, que não sei o que, a história dos metalúrgicos e tal. Falei, só que, se você não teve um governo que investiu na indústria de base, na metalúrgica, você não teria uma fábrica de metalúrgica para um homem trabalhar como metalúrgico. Então, a decisão de um político lá em cima influenciou a vida de um homem embaixo. Né? De uma figura qualquer que se torna metalúrgico. E eu disse isso do metalúrgico não à toa, porque eu tenho um cunhado que é metalúrgico. Né? E é isso. Então, por exemplo, a expansão industrial do corte de cana no estado de São Paulo, ela empregou muitos nordestinos. Então, os nordestinos, eles fazem parte da história de São Paulo. Por quê? Porque tinha emprego aqui. O estado precisava de trabalho, o estado precisava de gente para trabalhar e o Nordeste tinha gente sobrando. Então você tem você tem essa união. Então os dois contribuem para a história. Tanto o dono das plantações de cana, do processamento de álcool, assim como aqueles trabalhadores que vieram do Ceará, do Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Bahia, trabalhar em São Paulo, construir família e fazer parte da nação paulista. Né? Então uma coisa contribui com a outra. Então as duas figuras são importantes e uma é indispensável à outra. Não é só o cortador de cana. Mas se não tivesse cana aqui, ele vinha cortar. São Paulo é a máquina, a locomotiva que leva esse estado o Brasil para frente. Exato. Mas se não tivesse quem jogasse carvão nela, ou quem descarregasse o carvão dentro da máquina para jogar dentro do coisa e fazer a máquina andar, a locomotiva não ia para frente. Então as duas coisas um contribui com o outro. Né? Então a nova história ela tenta trabalhar nessa perspectiva. E é bem legal. Só que essa não é uma coisa que é muito falado. Como eu disse, nos meus tempos de escola, nunca foi ensinado sobre isso. Sempre foi assim, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. E essa parte teórica do estudo da história é que faz a diferença. Esse é o tchan, o quê do historiador, né? Não é só ler e conhecer, mas entender como que funciona certas ferramentas que só o especialista sabe. E é por isso que eu digo que o que valeu fazer a faculdade de História foi literalmente essa matéria, Teorias da História. Digo que a história antiga eu já conhecia via exegese, né, por ter me formado em teologia e trabalhar com grego e tal. Eu descobri que um exegeta bíblico é exatamente um historiador antigo.
né? Então, mas a Teorias da História, essa matéria foi a que... Eu vou até reler a apostila de novo, cara, porque de fato é uma coisa assim, que é uma matéria que você não pode passar, assim como outra qualquer matéria, né? E é isso. Uma coisa que assim, eu vou deixar para um próximo vídeo, né? Mas essa parte teórica da história que eu acho que se fosse apresentado um pouco por você, professor, na sala de aula para os seus alunos de ensino médio, por exemplo, faria toda a diferença, né? Uma pequena exposição igual eu fiz aqui faria toda a diferença na hora da gente fazer a análise, na hora do aluno aprender. Nem todos dariam valor, mas já seria algum avanço, né? Então, termino minha exposição por aqui. Caso queira conversar comigo, só me seguir no meu Instagram ou no meu Facebook. Tá na página inicial do canal. Caso queira fazer alguma doação também, meu e-mail está na descrição do vídeo aqui. Ou pelo meu número. E tamo junto, tá? Um abraço e fui.